O poder do grupo Bilderberg. Vamos hoje falar sobre a investigação que o Frederico Duarte Carvalho, Frederico, tem feito nos últimos anos sobre as reuniões de Bilderberg e outras pessoas também que têm contribuído para um conhecimento mais generalizado. Eu sou Carlos Alberto Gomes e vamos então para este último programa desta série sobre o poder do grupo Bilderberg. No episódio anterior, Frederico, nós tínhamos falado dos impérios e de outras tentativas ao longo da história da humanidade sobre um governo global que fosse idealizado por um país ou por um grupo de países ou de sociedades. Há exemplos disso? Olha, a história dá... o Fernando Pessoa é que falava do Quinto Império, portanto havia 4 antes, ele identificava-os como o Império Romano, o Império Grego, o Império de outros que houvessem, os ingleses, o que quisermos. Aliás, até a disputa de quando é que foi a Primeira Guerra Mundial, eu até acho esta muito interessante. A Primeira Guerra Mundial não é aquela que nós temos 14-18, oficialmente. A Primeira Guerra Mundial, por exemplo, se calhar é quando o rei Dom Sebastião morre e o rei Dom Filipe II de Espanha se torna dono do Império de Comércio Português e que junta ao espanhol, mas que comete um erro que o mundo ainda hoje está a pagar. O Filipe II tenta atacar a Inglaterra com a Invencível Armada. E os nossos amigos aliados tradicionais ingleses, desde o século XIV, quando fizeram o Tratado de Windsor, e o rei Dom João I casou com a Filipa de Lencastre, e desse casamento nasceu o príncipe Henrique o Navegador, que tem o nome do seu tio inglês, que era o Henrique IV de Inglaterra. Portanto, são pequenas coisas da história. O Filipe II desencadeia uma guerra mundial em que os ingleses vão para a Índia, que era dos portugueses. Os holandeses, que eram inimigos de Espanha, começam a ir também para a Índia e vão se instalar no Recife, no Brasil, e portanto é quando em 1640 nós recuperamos a nossa independência, mas o mundo já estava diferente. Portanto, se quisermos falar de impérios, desde o Império dos Romanos, em que eles sempre se espalharam, desde o Império dos portugueses, do comércio, que era um império interessante, podemos dizer, mas que se perdeu precisamente da Primeira Guerra Mundial, quando os espanhóis quiseram manter-se espanhóis e não quiseram ser portugueses. Portanto, nós podemos todos estar a discutir isso, porque o mundo acaba por ser um ponto de confrontos diários, de criações de pequenos impérios e de pequenos imperadorzinhos. E foi por causa disso que tu chamaste ao teu livro não o Império Bilderberg, mas o Governo Bilderberg. O Governo Bilderberg, eu chamei-lhe ao livro o Governo Bilderberg precisamente por isso. Há uma questão em que as pessoas falam de um governo da ordem mundial. E nós agora neste último episódio acho que devemos falar disso e desmistificar até a questão das teorias da conspiração e disso tudo. Porque não se trata nem de um governo de ordem mundial, nem de teorias da conspiração, nem de criações de impérios. Trata-se pura e simplesmente de uma coisa muito humana, que é negócios. O próprio Portugal, quando as caravelas portuguesas saem de Lisboa para irem para a Índia, não era porque as pessoas queriam ir viajar e conhecer novos mundos e dar novos mundos ao mundo. Isso é uma forma muito bonita da poesia colocar as coisas. Porque, embora tenha sido isso que de facto aconteceu, porque a poesia também é importante. E nós somos um país muito produtor de poetas. Mas, na realidade, o que nós fomos fazer foi ir à Índia para comprar por 10, trazer para Lisboa, exportar depois para o norte da Europa e vender por 30, quando antes se comprava por 10 na Índia e as coisas eram levadas por terra até Veneza e vendia-se lá por 90, porque era preciso pagar aos senhores da guerra nos vários caminhos que se fazia por terra. Os portugueses criaram um novo mecanismos de comércio. E é isso que Bilderberg trata. Rotas comerciais, rotas para os políticos poderem ajudar os empresários que depois pagam as suas campanhas políticas, porque, repara, o estômago de uma pessoa, de um russo e de um americano, o estômago de cada um funciona da mesma forma, biologicamente. As pessoas têm a mesma necessidade de comer e só têm a mesma necessidade de comer o mesmo número de proteínas e diárias nesse sentido. A busca do comer acaba por ser diferente. E esse paralelismo entre a história e os impérios
que te motivou em 2016 a teres lançado este livro? Olha, a questão histórica, a questão de percebermos se a história repete-se ou não. Eu sempre me senti curioso em relação ao poder dos políticos. Eu sempre gostei da política. O ser humano, por definição, é um animal político. Quando tu te demites de interessar-te pela política, estás a fazer um favor a alguns políticos, porque depois ficam apenas aqueles que já estão do lado onde querem que se esteja. Portanto, só interessa, por exemplo, se tens 50% de abstenção numas eleições, não tens 50% da Assembleia da República vazia. Portanto, interessou-me sempre saber de onde é que vieram os políticos que nos governam e que nos dizem a nós como é que nós devemos ser. Porque, na realidade, nós somos todos, como eu estava a dizer, somos todos iguais, independentemente de onde tenhamos nascido, nem nada, o nosso corpo funciona todo da mesma forma. Ambicionamos todos termos a ambição de sermos felizes neste mundo, de termos umas regras culturais de acordo com o sol e a quantidade de sol e aquilo que nós produzimos e a nossa localização geográfica. Somos o resultado deste produto. Porque é que há pessoas de latitudes tão diferentes que conseguem entender-se entre eles, o que é que os une entre eles? Então é o poder político, poder económico, e isto, como jornalista, levou-me a ter curiosidade de investigar. E quando vejo que se reúnem todos os anos num hotel, durante um fim de semana, a falarem entre eles sobre aquilo que lhes interessa a eles e que nos dizem a nós, que também somos seres humanos, mas que temos outra história de vida e que depois vamos ter que apanhar com as regras que eles criaram e que nós não entendemos muito bem, mas que dizem que somos livres para votar, quando depois vemos que a própria democracia está controlada pelos órgãos de comunicação social, que dizem quem é que são as pessoas que são dignas de serem votadas e que depois se separa outras vozes que eu até acho interessantes, mas depois dizem que não são as vozes que nos interessam, porque são ou vozes negacionistas ou teoristas da conspiração. Aí eu fico um pouco preocupado, aí como jornalista, como ser humano, e que com a minha capacidade que não posso abdicar de querer pensar e de refletir, eu tenho que colocar questões, eu tenho que interrogar-me quem é que são estas pessoas assim para decidir. E essa interrogação foi feita em 2006 num 2016. Livro... Não, em 2006, agora estou a falar do Daniel Estulin, do lituano. Isto é uma provocação, esta pergunta, atenção, que ele lançou o livro A Verdadeira História do Clube de Bilderberg, e eu fui à procura no Wikipedia o que é que dizia sobre o Estulin, que eu penso que tu conheces, já vais desenvolver essa questão, mas essa entrada no Wikipedia refere-se a este jornalista e autor, portanto, penso eu, uma das primeiras publicações sobre as reuniões de Bilderberg, como um teórico da conspiração. Tu consideras-te um teórico da conspiração também, por andares a investigar este assunto? Olha, eu detesto teorias da conspiração e por isso é que as investigo. Quando tu vais investigar teorias da conspiração, obviamente, quando há certas pessoas que não entendem o que tu estás a fazer, vão-te dizer que tu é que és um teorista da conspiração. E eu, inevitavelmente, sou considerado com esse rótulo, que é um rótulo, e que até eu posso dizer que é um bocado com orgulho, porque não há nas teorias da conspiração uma parte em que elas não entrem vamos lá ver, naquilo que é a versão oficial. Quando há uma versão oficial e essa versão oficial deixam buracos soltos, deixam perguntas por responder, deixam questões, arrumam questões de uma forma em que dizem que não há discussão possível à volta delas e que acabam por ser, havia uma frase muito interessante em relação a algumas das teorias de conspiração, que é uma teoria da conspiração primeiro levada, é risível, as pessoas riem-se quando alguém diz alguma coisa, isso é uma teoria da conspiração, as pessoas riem-se. A seguir, quando as coisas começam a ser mais sérias, em que as perguntas começam a incomodar, elas são fortemente atacadas, a dizer, não, isso é uma teoria da conspiração, não faz qualquer sentido, quantas vezes se ouve isso. E depois, finalmente, quando aquilo que era uma teoria da conspiração surge comprovado por factos científicos, fatos que já estamos a ver e já estamos a senti-los,
vem-nos dizer isso era uma coisa óbvia, a gente sempre soube, mas agora vamos resolver isso de outra forma e tudo isso. Como alguns dizem que a ciência mudou, não é? Que é uma Exato, a ciência mudou. explicações. Fizemos a melhor das explicações, Carlos, é quando nós dizemos algo já baseado em explicações naturais, em perguntas e tudo, e dizem-nos que na altura decidimos com os melhores dados que tínhamos. Eu disse, mas eu tinha também os mesmos dados e tinha já a opinião que tu estás a ter agora. Porque é que tu não foste capaz de ter essa mesma opinião? Porque a formatação, a necessidade de pertencer a um grupo de uma maioria para não criar problemas aos seus trabalhos, aos seus postos de emprego, mesmo ao grupo de amigos que querem todos pensar o mesmo para se sentirem em segurança. Isso aí, acho que infelizmente, psicologicamente o ser humano é assim. E essa questão da formatação que nós vemos que sai destas reuniões de Bilderberg e, por exemplo, como aquilo que falámos no episódio anterior da Agenda 2030, que é uma formatação, toda a sociedade tem que se comportar e tem que ter os mesmos valores e os mesmos ideais. A partir do momento, o Daniel Estelino eu conheci-o pessoalmente e ele agora vive em Cancún, afastou-se está muita gente quer viver fora de países membros da NATO ou mesmo debaixo da esfera até da Rússia ou da China e acabam por ir para o mundo já começa a ser demasiado pequenino para uma pessoa se poder refugiar. O único refúgio já é, como dizia o Orwell, na sua própria mente, que é um sítio ainda, mas que já começam a chegar também à própria mente, porque já sabem como é que nós devemos pensar com a acumulação de dados que temos das próprias redes sociais, que já conseguem prever os nossos hábitos e fazer-nos as sugestões dentro daquilo que dizem que é o que nós queremos. E é isso. Basta ver como estão organizadas as redes sociais para vermos como é que estão organizadas, como é que o nosso mundo, a nossa liberdade, vai estar a ser organizada. Havia uma frase, eu costumava dizer esta frase agora quando foi a questão da pandemia, que o José Saramago, se fosse vivo, eu acho que ele diria isto: não podes proibir as pessoas de morrer, mas podes ditar-lhes os termos em que elas devem viver. E isto foi o que aconteceu na pandemia, isto é o que está a acontecer agora no nosso mundo, em que nós estamos a ser usados, e vejam o filme Matrix, por exemplo, é engraçado, porque somos como pilhas humanas que nos estão a sugar toda a nossa energia existencial, não nos estão a deixar ser felizes naturalmente, estão-nos a condicionar com um admirável mundo novo, com uma série de drogas em forma de redes sociais e de consumo imediato e de festivais de verão, se quisermos, e de viagens de low cost para nos darem um pouco de sensação de alguma liberdade, e depois ficamos fechados porque dizem que queremos neste mundo. E há tanta coisa fora desta realidade, desta bolha de realidade que estamos a perder e que estamos a deixar de lado com o medo, e esta frase é o medo, que eu espero que estes 9 episódios que agora estamos aqui a fazer e que rematar tenham ajudado as pessoas a libertarem-se um pouco desse medo e a começar a pensar pela sua própria cabeça e a conhecer outras pessoas também libertas. E tentarem perceber porque é que existem um grupo de 120, 150 pessoas que, à porta fechada, discutem todos os anos assuntos essenciais para toda a humanidade, que são pessoas com poder económico, governativo, e que se vão encontrar entre 18 e 20 de maio em Lisboa este ano. Qual é que é quantas reuniões do Bilderberg é que já existiu, só para fazermos a ponto deixa-me só dizer aqui uma coisa rapidamente, porque nós ainda não fizemos justiça nestes novos episódios àquilo que vai acontecer, que é foi o jornal Tal e Qual, que foi um dos primeiros a mencionar que Portugal iria ser o palco do grupo Bilderberg, da reunião do grupo Bilderberg. A última reunião do grupo Bilderberg foi em 1999, em Sintra, e portanto... A última reunião em Portugal. Uma reunião em Portugal, certo. A última reunião do grupo Bilderberg em Portugal, certo. Foi essa reunião, e é capaz pronto, e este momento em que nós vamos ter agora a reunião é fundamental para mudarmos, se calhar, e estes podcasts eu espero que tenham sido importantes, alguma mentalidade, pelo menos das pessoas em Portugal, e dizer às pessoas que uma pessoa informada está mais capacitada
para mudar não o mundo, mas poder mudar o seu mundo se estiver em caos interno, ou então manter as certezas daquilo que o alimenta e daquilo que o quer manter em relação a um mundo harmonioso. Nós precisamos, nenhum homem é uma ilha, só a ilha da utopia é que poderemos dizer que é uma ilha, mas em último caso o mundo inteiro é uma ilha no meio do universo. Ou uma nave espacial, se quisermos ver isso. E, como diria um grande escritor português que falecido em 1935, quando escreveu o seu Bunker Anarquista, Fernando Pessoa, e ele dizia: um anarquista deve tentar libertar o máximo número de pessoas possível. Ou seja, a si própria. E eu espero que estas nossas conversas tenham contribuído para criar utópicos e pessoas que se libertem a si próprio. O filósofo Frederico Duarte Carvalho. Olha que não. Olha que não. Só tenho que te agradecer. Eu agradeço imenso esta liberdade e estes novos episódios e espero que as pessoas tenham apreciado como nós apreciamos em fazê-lo. E esperamos nós que estes esclarecimentos, tentando ser sempre o mais factuais possível, e por isso mesmo é que baseamos em toda a experiência e investigação que tu tens feito sobre este assunto, Frederico. Esperemos que sirva realmente para alertar consciências e para que todos nós possamos perceber o que é que realmente se passa no mundo. Em meu nome, Carlos Alberto Gomes, só tenho a agradecer a todos aqueles que nos ouviram. Frederico, deixe agora as últimas palavras. Não, em meu nome também, Frederico Duarte Carvalho, eu tenho-te a agradecer a ti e a todos aqueles que nos ouviram e que iremos continuar. Agora a reunião vai acontecer e o mais importante é aquilo que vai acontecer depois. Estejam atentos aos nomes das pessoas que lá aparecem, estejam atentos agora, a partir deste momento, àquilo que eles vão fazer no futuro, porque aí está a resposta a muitas das perguntas que ainda nos possam indignar ou incomodar. E a partir daí seremos mais livres. O poder do grupo Bilderberg.